Olá pessoal, nós estamos aqui novamente para a nossa live de hoje. Que alegria, que prazer estarmos juntos como igreja, como Lagoinha London, como igreja de Jesus na face da terra, né? Como igreja de UK, do Reino Unido, da Inglaterra, como igreja do Brasil e tantas nações que nos acompanharam ontem e podem nos acompanhar hoje. Hoje nós vamos ter o privilégio e a grande alegria de termos o profeta, amigo do meu coração, meu irmão mais velho, Judson de Oliveira, aqui conosco. E nós vamos, então, discutir e falar um pouco, explanar sobre esses dias que nós estamos vivendo, essa peste que nós estamos aqui vivenciando nas nações, algo tão forte, tão rapidamente, né, tem alastrado sobre as nações. Nós vamos falar um pouco sobre isso, biblicamente, não é? Mas eu quero começar a nossa live dizendo para vocês, assistam a live de ontem, foi tremendo. Nós tivemos um tempo com o pastor Bussel Durose, ele é um inglês, ele é escatologista e foi tremenda a live de ontem. Ela vai estar no Facebook Lagoinha London, aí vocês podem assistir e podem também compartilhar com outras pessoas, não é? E nós sabemos, temos plena consciência que nós estamos como igreja do Senhor Jesus, né? Quem tem o Espírito Santo sabe, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Nós sabemos que nós temos vivido dias muito sérios, muito proféticos diante do Senhor. E o que nós devemos fazer como igreja? Como a igreja deve se portar diante de uma pandemia, dias de tanto medo, temor e terror sobre a face da terra? E o que nós devemos fazer? Então, é muito sério, nós precisamos realmente nos unir como igreja. Eu quero realmente motivar vocês a ouvirem os profetas, a ouvirem todos aqueles que têm sido voz profética de Deus para a igreja, não só do Brasil, não somente aqui de UK, mas de todas as nações. E nós vamos ter juntamente conosco esses dias profetas, amigos profetas, para ouvi-los e ouvir o que eles têm sentido e recebido de Deus nesse tempo, nesses últimos anos, principalmente nesses últimos meses, exatamente agora, nesses meses que nós estamos vivendo com o coronavírus, um vírus tão sério, não é verdade? Um vírus letal, mortal. Mas como que nós devemos nos portar? Então vamos começar essa live enquanto o Judson não entra. Nós estávamos conversando hoje sobre a seriedade que nós temos como igreja em obedecer, irmãos. Nós precisamos obedecer às ordens. O Senhor, quando Ele institui governos, quando Ele institui reis e governantes, é a autoridade dele sobre nós. Nós precisamos obedecer aos reis, nós precisamos obedecer aos governantes. Então, independente de qual país nós fazemos parte, se é aqui na Europa ou no Brasil, não tem nenhuma nação que esteja ilesa de ser alcançada por este vírus. Então, independente da nação qual nós estamos, por favor, obedeçam às ordens do governo, obedeçam às ordens que os seus governantes têm colocado para vocês na nação a qual o Senhor está. O Senhor realmente tem nos pedido para este tempo de jejum. Olha que interessante, há 20 dias atrás, o nosso pastor João, meu esposo, que não está aqui hoje, inclusive, gente, o pastor João não está aqui, porque ele recebeu um pedido urgente para uma reunião com uma igreja inglesa, então ele teve que se retirar para encontrar com pastores ingleses. Amém, estamos aqui para servir esse povo, amém? Então amanhã ele vai estar aqui na live trazendo uma palavra para todos nós. Mas, gente, nós precisamos obedecer. Então, há 20 dias atrás, o pastor João falou, nós vamos fazer um jejum de 40 dias. E nós começamos um jejum de 40 dias, porque nós teríamos aí um momento de consagração como igreja. Então, nós já estamos dentro desse jejum. Mas nós começamos a perceber que as outras igrejas e outros irmãos também, durante esse processo do coronavírus, o próprio Descend, né, que eu ouvi falar, que o I Hope, a Casa de Oração de Kansas City, propuseram um jejum também de Jesus, de 40 dias.
Então é um mover mundial de jejum. Antes de estourar mesmo, começou um mover de jejum antes de estourar o coronavírus. Olha como Deus, ele é um Deus tão fiel, né? Ele fala com seus profetas, se preparem, porque algo muito sério vai acontecer, ou algo grande. E a gente sabe que nós estamos começando a viver um avivamento no Brasil, nas nações. Nós estamos começando a ver um grande mover de Deus, né? E como nós falamos ontem, no live de ontem, juntamente com esse momento de caos, eu comecei falando sobre que os grandes avivamentos, gente, eles são acompanhados, eles surgiram em momentos de grande caos, de grandes crises financeiras, espirituais, das nações, e os avivamentos surgiram em meio a essas bombas, vamos dizer assim, nas nações, e Deus levantou homens, mulheres cheios do fogo do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo, para dizer um basta, e dizer, Jesus, vem sobre essa nação. John Wesley mesmo, em 1702, ele é no meio de um caos dessa nação, um caos espiritual, né, uma frieza espiritual, as igrejas mornas, frias, ele se levantou como um homem para trazer a resposta para o caos espiritual da Inglaterra e das nações. Agora aqui, ó, tô vendo, Judson, yes, profeta amigo, vamos te aceitar aqui. O meu filho aqui me ajudando hoje, graças a Deus, né? Porque ontem eu fiquei assim, tô... Pausa. E aí, Judson? E aí, Lilian, como é que você tá? Tudo bem? Tão precioso, Deus te abençoe. Meu Glória a Deus. privilégio, que honra estar com você, um pai espiritual, né? O Amém. irmão Glória mais a velho Deus. para mim, né? Nós somos irmãos, filhos Amém. de pais espirituais, o Dan Duque, Martin Duque, e você é o nosso irmão mais velho, aquele que Amém. Glória a tem uma Deus. palavra de sabedoria, uma palavra do Senhor para nós, também como profetas, como ministros do Senhor. Então, eu estou falando aqui, Judith, que ontem a gente começou a live de ontem, eu falando que os grandes avivamentos surgiram, aconteceram em momentos de caos, Uhum. caos, frieza espiritual, mornidão das igrejas, e Deus levantou homens e mulheres, né? Levantou os moravianos em meio a tanto pecado, tanta sujeira, levantou um grupo de irmãos orando 24 horas, levantou John Wesley aqui nessa nação em meio a uma frieza espiritual. Então, e ontem nós falamos sobre essa esperança de mesmo estarmos passando por um momento tão difícil, nós podemos crer e acreditar que Deus tem preparado um grande avivamento para esses últimos dias. Amém. É isso mesmo. Uma das coisas que tem vindo muito no meu coração é Isaías capítulo 60, que diz assim, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti a glória do Senhor está vindo, né? Então eu acho que é como um paradoxo, né? Parece que as trevas estão cobrindo a terra, mas ao mesmo tempo há uma ordem do Senhor para que a igreja se levante com muita ousadia, com muita coragem, com muita unção, porque a glória do Senhor está vindo sobre ela. Então eu creio que em meio ao caos é hora de nós enxergarmos a esperança, né? Sim. E isso é muito importante, isso é muito importante. Sim, é verdade. E ontem também nós falamos da seriedade deste tempo, né? Gente, é um vírus letal, um vírus mortal, ele não é brincadeira, tá? Os países que não levaram a sério estão debaixo de muitos, né? De muitas mortes. Nós precisamos, estava falando aqui quando entrou, que nós precisamos obedecer às ordens dos nossos governantes. Deus verdade. instituiu reis e governantes sobre a terra. Nós precisamos obedecer a Deus em primeiro lugar, aos seus princípios, depois a obedecer aos homens que são reis e sacerdotes e governantes sobre a terra. Amém, exatamente. Então, os nossos governos têm nos pedido, o presidente Trump, agora o primeiro-ministro hoje, né, deu ordem para que todos trabalhassem em casa. Os únicos que vão estar trabalhando são os trabalhadores chaves, né, os key workers, que são os médicos, os enfermeiros, policiais. O restante fica em casa, banco, né, o pessoal que trabalha em bancos, fica em casa o máximo possível. Estão fechando as escolas. Então, vocês aí, né,
aeroportos fechados, ninguém sai, ninguém entra. Isso é estratégia e Deus usa o governo para nos abençoar. E aí nós estávamos pensando hoje, eu conversando com o Júlia, em relação a isso. Por que nós precisamos obedecer a essa ordem de nos manter em casa, de não sairmos, não encontrarmos com pessoas, de não termos mais vínculos sociais por esses dias e realmente ficarmos essa quarentena, né? Que no caso não é 40 dias, 40 dias, ou seja, 60, não importa quantos dias, nós vamos precisar ficar mais em casa, inclusos dentro das nossas casas, primeiro por causa da saúde, para não nos expormos ao vírus, não é? Porque está aí, né? Mas tem um significado espiritual nisso aí, né, Judson? É verdade. E a gente estava falando sobre isso, eu queria que você falasse qual é o significado desse... Eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre, porque eu sei que os irmãos nessa hora, nós ficamos preocupados, pensando, né? E o Caleb está aqui, nós estamos fazendo aqui de casa. Vem cá, Caleb. Oh, Estamos em casa, estou de quarentena. Falei, Caleb, vou falar com a Lina. Ele falou, quero falar o British accent. Fala hi. Yes, English. Ah, eu tô com meu filho aqui também. Olha. Ele falou, I want to speak the British accent. Falei, tá bom, ele saiu, ficou com vergonha. Yes. Mas, então, Lília, uma das coisas que está no nosso coração é que a igreja precisa pensar junto com o Espírito nessa hora. Por exemplo, eu sei que tem muitos irmãos que estão pensando, mas importa obedecer a Deus. Nós temos que fazer igreja, nós temos que sair. É verdade, importa obedecer a Deus, mas a mesma palavra que fala para obedecer a Deus nos fala para nós sujeitarmos a liderança. Isso. Eles não estão nos mandando negar a fé, não estão nos mandando deixar de ser igreja. Os irmãos, porque, na verdade, eu acho que a nossa mentalidade de igreja é de prédio, né? Então, a gente acha que, para mim, eu vou te ser bem sincero, eu estou muito empolgado, porque Deus está dando a oportunidade da igreja ser igreja. Yes! Nós falamos sobre isso hoje. Então, é a hora onde nós somos igreja. Agora, se falasse, você vai ser proibido de orar, de buscar Jesus, de ficar 30 dias sem falar com Deus, 15 dias sem falar com Deus, é óbvio que nós vamos falar, importa obedecer ao Senhor do que aos homens. Então, nós precisamos usar o equilíbrio e entender que a palavra de Deus ela é equilibrada e a palavra de Deus nos ensina essas coisas, nos instrui para nós caminharmos em momentos como esses. Outra coisa que a palavra de Deus fala também é que se comer carne vai escandalizar alguém, a palavra escandalizar é fazer cair ou fazer mal. Né? Eu nunca mais comerei carne. Eu estava pensando, eu moro numa região onde tem muitos idosos. Eu pensei, sabe de uma coisa? O que custa eu fazer um sacrifício de algumas semanas por eles? Por eles, né? Então, eles vão saber que nós amamos amamos eles, né? Eu acho que a nossa mensagem agora é mais com palavras, né? Eu tenho aconselhado alguns irmãos, por exemplo, que moram em prédios, oferecer aos idosos da sua região. Se você precisa ir no supermercado, deixa a gente ir para você não se expor. Se você precisa fazer alguma coisa, você nem precisa abrir a porta, coloca o dinheiro por baixo, nós vamos e trazemos a coisa para você, porque nós queremos que você esteja saudável. O avivamento é de amor e de compaixão e de graça. Né? E nós achamos que o avivamento é colocar todo mundo dentro de um prédio, e todo mundo olhando para uma plataforma, mas eu acho que o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade fenomenal e maravilhosa de abaixar a plataforma e transformar ela numa mesa, para que os pequeninos comam. Então, você que está angustiado, preocupado, não, eu estou traindo Jesus de não ir para aquela conferência. Tá, não, meu irmão. A conferência está acontecendo aí do seu lado. É o vizinho do seu lado que tem 80 anos, ou a vizinha, que o avivamento está aí do seu lado. Está aí do seu lado. Ô, Júlio, eu acho que Deus já está cansado de conferências, né? Não vou, não. Ele está cansado de grandes reuniões, muitos cultos, mas, na verdade, cristianismo na prática... Na verdade, nós estávamos falando ontem que eu acredito plenamente, os meus discípulos sabem disso, eu tenho já ensinado isso a Lagoinha London aqui, os discípulos, que para mim o último avivamento na face da terra ele vai ser global, ele não vai ser de uma igreja, um ministério, nem uma cidade, vai ser global, onde estiverem mulheres e homens cheios do Espírito Santo, vai ter o avivamento, o último avivamento. Mas eu acredito que ele vai ser uma reforma
do que é ser igreja, do que é simplesmente voltarmos à palavra. Nós Amém. precisamos voltar a ser igrejas religiosas, igrejas de grandes quantidades, que se reúnem em grandes templos, que fazem grandes cultos maravilhosos, né? Para nos tornarmos novamente a igreja de Jesus. Sim. Qual é a igreja de Jesus? A Sim, igreja é verdade. A igreja que ele ensinou os seus discípulos a andarem nas ruas, levando cura, restauração, pregando a salvação em Jesus. Sim. E a igreja das casas. O grande avivamento vai acontecer, vai ser de dentro das nossas casas. Exatamente. Para fora, Glória a Deus. não É verdade. dos nossos templos. Os nossos Exatamente. templos não flui nada se não flui dentro de nós, de dentro Exatamente. é Óbvio. profético, gente. É verdade. É óbvio que. Igreja de Atos, e nós estamos sendo convidados pelo próprio governo a ficarmos em casa, não é? É glória a Deus. Restaurarmos esse altar dentro das nossas Dentro casas. das nossas casas. E uma coisa linda é que nós não somos contra a grande conferência, eu acho que elas são importantes. Jesus não era contra. Sim, Senão Jesus não teria reunido uma grande multidão, né? Existe o tempo para isso. Nós precisamos discernir o tempo agora. Qual é o tempo agora? Né? O tempo de Deus. Existe o tempo de conferência, existe o tempo de grandes ajuntamentos. Sim. Agora é o tempo do corpo se manifestar de uma forma diferente. Né? De mostrar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Então, eu creio que a igreja do Senhor está se manifestando de uma forma mais madura e mais equilibrada. Né? Nós não queremos provar quem está certo. Nós já sabemos que o reino é dele e pertence tudo ao Senhor. Então, mas é interessante que Jesus ele teve grandes ajuntamentos, mas o maior diálogo que Jesus teve foi com uma mulher samaritana. Oh, né? Jesus! Então, nós precisamos entender essas coisas e eu creio que vai ser maravilhoso esse tempo. É um tempo precioso que o Senhor está nos dando a oportunidade de ser igreja. Interessante, Líria, que hoje de manhã eu acordei pensando se eu deveria fazer essa live, se eu deveria gravar algumas coisas. E aí eu perguntei à minha esposa, falei, o que você acha a gente deveria fazer? Ela falou, acho que você deveria. E eu orei. E aí o meu tio, de 92 anos, postou algo no grupo da nossa família, pedindo, se Deus tem falado alguma coisa com vocês, compartilha, coloca, fale com seus irmãos. Né? Ele falou, eu tenho 92 anos. E aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou falar com vocês. Então, eu tenho entendido que nós precisamos compartilhar com a igreja, que não é hora de se desesperar, é hora de ser prudente, é hora de ser sábio, mas é hora de discernir o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Sim. Eu concordo com você, Líria, que vem um grande mover de Deus depois disso. Sim. Né? E a gente estava conversando hoje mais cedo, né? A palavra quarentena dá medo da gente, né? Quarentena, meu pai, né? Parece prisão e tudo mais. Esse vírus, queridos, é realmente algo muito grave. Sim. É algo real, né? Não é uma gripe comum, é uma coisa realmente séria. Nós estamos vendo aí o resultado em várias nações, mas ao mesmo tempo nós entendemos que é também algo espiritual, né? E nós precisamos entender isso. E como espiritual, nós precisamos usar tanto as armas que Deus nos deu, do mundo, né? As prevenções, a sabedoria, o discernimento. E, ao mesmo tempo, nós precisamos também usar as armas espirituais. E uma das coisas... Aí eu comecei a perguntar. E aí nós estávamos conversando hoje de manhã. A primeira coisa que veio no meu coração foi quarentena. Quando que foi a primeira quarentena? A primeira quarentena foi quando Noé passou muitos dias dentro da arca, né? Sim. E a coisa estava se destruindo do lado de fora. 40 dias e 40 noites na arca. Então, vários dias dentro da arca, desesperado. Eu penso que ele estava lá pensando, nossa, eu estou doido para sair para fora. Mas a chave para sair para fora era observar o Espírito Santo, observar a pomba, obediência. Então, a pomba representando o Espírito Santo. Uau. Exatamente. E quem fechou a porta por fora não foi ele, foi o Senhor. Então, o Senhor está fechando algumas portas, né? Vamos obedecer. Eu, por exemplo, cancelei várias agendas minhas. Eu estava indo para o Brasil daqui a algumas semanas e eu tenho que entender que foi o Senhor que fechou essas portas, né? Sim. Então, isso é muito importante nós entendermos isso. E a primeira quarentena foi essa. E depois ele saiu, a primeira coisa que ele fez depois foi um altar.
E a Bíblia diz que quando ele fez esse altar, olha que coisa linda. Deus me mostrou isso algumas semanas atrás. Olha o que havia do lado de fora da arca, Líria. Havia cheiro de morte. Havia desespero. Havia solidão, né? Morte. O circuit break, né? As bolsas de valores destruídas. Economia destruída. O que havia do lado de fora? Mas, primeiramente, ele fez um altar. Sim. E eu amo isso, e eu queria que você que está nos ouvindo preste atenção nisso. Quando ele fez um altar, a Bíblia diz assim que Deus sentiu o cheiro, isso é lindo, Deus sentiu o cheiro doce daquele sacrifício. Isso é maravilhoso, meu irmão. Existe, o Senhor falou, e aí a Bíblia diz assim que o coração do Senhor derreteu. E o Senhor disse assim no seu coração, o homem é mau desde a sua meninice, mas eu não vou destruir mais o mundo desse jeito. O Senhor virou para mim e falou, Judson, se vocês erguerem um altar depois disso tudo, de adoração, sabe o que vai acontecer? A minha ênfase não vai ser na maldade do homem, mas no meu coração misericordioso e compassivo. Aleluia. Deus me deu uma chave. Sabe, até nós, os profetas, muitas vezes, a ênfase do ministério profético é na maldade do homem. É verdade, o homem é mau desde a sua meninice. Mas, e o Senhor fala, eu sempre li esse versículo pensando, uau, o homem realmente é mau. Mas agora eu estou lendo diferente. Uau, o coração do Senhor é simplesmente maravilhoso. Sim. No meio do caos e do cheiro de morte, ele encontrou um altar doce. E ele falou, eu vou mudar tudo. E ele mandou o arco-íris como prova da sua aliança conosco, né? Então, embaixo dessa aliança, o Senhor vai desse caos, desse cheiro de morte, desses próximos, talvez, 2 meses, 3 meses, 90 dias, o Senhor vai vir com o seu arco-íris, com a sua aliança, e nós vamos levantar um altar de adoração a Ele, a igreja vai começar a voltar a ser igreja de verdade, a sair dos grandes templos, apesar que nós não temos nada contra, das grandes reuniões para ser a igreja das casas, a igreja da família, a igreja dos amigos, a igreja dos vizinhos, aquela que se importa, que tem compaixão, que ama. Então, estamos levantando o altar de adoração ao Senhor e no final disso tudo nós vamos adorar e celebrar tanto. Aleluia. Eu acredito que nesse momento, eu não sei, a gente não sabe, né? Nós nunca sabemos, mas eu acredito que é nesse momento que nós vamos viver um grande avivamento sobre a face da terra. É verdade, nós vamos viver. Vai chegar, vai ser maravilhoso. Né? Ou seja, nós vamos pregar sem plataformas, nós vamos tocar sem tocar. Isso é maravilhoso. Nós vamos tocar as pessoas mais nesse tempo agora. Nós vamos tocar as pessoas mais agora e marcá-las. Ontem nós tivemos carinho, o privilégio de sentarmos com o Alessandro e a Bruna, o Alessandro Vilas Boas, estava aqui em Londres, temos muito carinho com eles e fomos almoçar. E o Alessandro falou uma coisa, eu até quero convidá-lo para estar aqui conosco na live, já convidei, nós vamos marcar. Ele estava falando uma coisa séria, pastor, você já percebeu? Eu tive que cancelar todas as minhas agendas até maio, parece, ou junho. Eles estão cancelando. E ele teve que voltar para o Brasil, porque daqui ele não conseguiu ir para a Alemanha. Pastor, e nós estamos vivendo algo muito interessante, né? O Senhor está cancelando as agendas humanas. A agenda dele, do céu, para a sua igreja, para nós ministros, primeiro, né? Nós pastores e nós igreja, venhamos nos submeter à agenda dele, a agenda de Deus agora, meus irmãos. Então, seja 40 dias, 60 dias, 90 dias, inclusos dentro de nossas casas, nos nossos lugares secretos, nos nossos lugares de aprendizado, lugar de crescimento, em lugar de revelação da palavra, em lugar de ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz dos profetas que o Senhor levanta sobre a face da terra, lugar de nos arrepender. Júlio, eu estava vendo também que o número 40 na Bíblia, gente, olha que tremendo. Eu fui atrás desse estudo, o número eu estou muito assim, de ver o que o nome significa e o que o número significa na Bíblia. E o número 40 na Bíblia, gente, sabe o que significa o número 40? Significa arrependimento. Uau!
Eles falam, Jesus jejuou 40 dias, não é? E o jejum para nós são dias de contrição, de quebrantamento, de arrependimento. Depois Moisés ficou 40 dias dentro da arca incluso, É né? verdade, é Moisés verdade. depois demorou 40 anos no deserto, porque o povo não queria obedecer a Deus. Então o número 40, ele chama, é o número de Deus para chamar para o arrependimento. Amém. Olha que Amém. tremendo esse momento Maravilhoso. que o Senhor está nos pedindo para nós estar para nós, para nossas casas, darmos atenção aos nossos maridos, darmos mais atenção aos nossos filhos, ouvirmos os nossos filhos, É verdade, é termos tempo verdade. para ouvi-los, para ensinar mais a palavra para os nossos discípulos, fazermos mais lives, né, juntos? É verdade, é verdade. Vou te ser sincero, eu estava falando com a April, ontem eu falei assim, April, já pensou que se além dessa quarentena, as pessoas estão dentro de casa, elas têm as redes sociais, os YouTubes, os vídeos, tudo mais, os streamings, né? Sim. Mas já pensou se, acima disso, Deus permite que a internet seja travada? Nós vamos ter que encontrar as nossas famílias dentro de casa. Nós vamos ter que encontrar os nossos filhos dentro de casa. Então, eu acho que o Espírito Santo está sendo óbvio que nós precisamos entender, existe uma guerra espiritual por trás disso. Sim. E eu queria falar sobre isso, mas o Espírito Santo, Jesus está assentado no trono. Tem tudo sob controle. Está tudo sob o controle. Os céus, eu falei com um amigo meu ontem, quando a gente teve que cancelar uma agenda, que Deus deu uma direção para eles para jejuar quase 9 meses, que ia culminar no dia que nós íamos fazer essa conferência. E eu falei com ele, você acha que Deus não sabia que ia acontecer isso? Então, algo está nascendo, talvez não do jeito que a gente pensou, não no formato que nós pensávamos, mas Sim. algo está nascendo que é muito mais relevante, muito mais profundo do que nós pensamos. Então, eu estou com muita empolgação. E a última coisa que eu queria falar, eu não quero fazer uma live muito grande, senão as pessoas nem conseguem acompanhar. Mas então, deixa eu te falar, as pessoas estão amando, e ontem eu ia terminar, disse, não termina, continua. Então, eu acho que a igreja... Eu tive um sonho com a Nívia, até inclusive, que a gente fugia de uma situação e a gente ia para casa para uma padaria. E eu contei para alguns profetas, padaria é casa do pão. Eu falei, gente, Deus quer que a gente volte para a casa do pão. E a casa do pão o pão é a palavra. Então a igreja está com fome do ensino da palavra. É verdade, é verdade. Querem comer, querem receber, querem entender o que elas estão vivendo. Então tem a verdade no tempo. Amém. Então deixa eu dizer uma coisa assim bem simples que está no meu coração e que eu gostaria que todos aqueles que pudessem ouvir considera, julga e preste atenção. Existem muitas coisas espirituais por trás, muitas palavras, muitas visões, muitas revelações. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, que é bem simples. Eu falei, Senhor, o que a gente faz agora? O Senhor me levou para Apocalipse capítulo 6, quando o juízo vinha sobre a terra, ou algo terrível veio sobre a terra, ou o destroyer, ou o anjo, ou qualquer da peste e tudo mais. As pessoas correram para as cavernas e para os buracos nas montanhas e se esconderam, né? Se escondem, né? E aí o Senhor falou comigo, Judson, vocês como igreja podem se tornar uma caverna para esconder as pessoas, ou vocês podem se tornar uma torre para enxergar o que vem depois dessa quarentena. Uau. O que vai acontecer depois disso tudo. Como Abacuque falou, eu tenho uma palavra, eu estou assentado na minha torre e eu vou esperar o que Deus prometeu. Então, você pode simplesmente se esconder numa caverna e falar, eu estou com medo de tudo e tudo mais, ou você pode fazer da sua caverna uma torre e falar, Deus, me mostra o que o Senhor está fazendo. Me mostra, tira esse tempo que você está em casa para ler a Bíblia. Você sempre falava, nossa, eu gostaria tanto de poder ler a Bíblia, não tenho tempo. Agora você tem tempo para ler a Bíblia. Eu queria tanto... Eu queria tanto ler aquele livro. Deus com a sua igreja, né? Pegadinha. Todo mundo vai ter tempo para orar, para ler a Bíblia, para estudar mais.
Como eu gostaria de poder ler a Bíblia e orar com a minha família, mas minha vida é muito corrida. Agora você tem tempo, irmão, para buscar o Senhor, né? E isso é muito profundo, muito maravilhoso. Mas a segunda quarentena que tem na Bíblia, que eu encontrei assim, né? Pode ter outra coisa, talvez eu estou errado, mas foi quando Deus virou para Moisés, em Êxodo capítulo 12, e ele disse para Moisés, deixa eu dizer uma coisa, vem algo aí fora no mundo, no Egito, e vai ser uma noite terrível. O Espírito da Então eu quero que você faça o seguinte, você pega um cordeiro de 1 ano e você traz ele para morar com você. A primeira coisa é trazer o cordeiro para morar com você. Antes do cordeiro morrer, ele morava com o dono da casa alguns dias. Por isso Jesus ficou na casa de Marta e Maria alguns dias, e Maria reconheceu, olha, é o cordeiro, é o cordeiro da Páscoa, e ela colocou perfume sobre ele, ela reconheceu. E o Espírito Santo está me falando, Judson, pede a minha igreja para trazer o cordeiro para dentro de casa, para trazer Jesus para dentro das suas casas, para trazer ele para viver com você. Ei, e começa a derramar perfume. Começa a derramar perfume sobre esse cordeiro. Então foi isso que a primeira coisa que eu aconselharia você nessa noite ou nessa tarde, traz o cordeiro para sua casa. Aleluia. Traz o cordeiro. E é hora de nós nos prepararmos para comer a carne do cordeiro. É hora da gente voltar a comer de Jesus. É hora da gente voltar a comer do pão vivo que desceu do céu. É hora de nós voltarmos a viver o evangelho simples da obra da cruz. É a palavra de Deus. Então, a primeira coisa foi isso. A segunda quarentena foi trazer o cordeiro e deixar ele viver. Todo dia eles colocavam a mão no cordeiro, ele estava ali dentro. E eles sabiam que aquele cordeiro ia morrer daí a alguns dias. E aí eles matavam o cordeiro. E o Senhor falou, se o cordeiro for grande demais para você, não vem do seu vizinho. É a vida da igreja como nós nunca vivemos antes. É a vida de olhar para aquele que está do nosso lado. E não para uma plataforma. E não para um sistema. Né? É hora da gente olhar para o nosso irmão. É hora da gente olhar para o nosso vizinho. Eu queria perguntar para a igreja, será que se os hospitais das nossas nações ficarem precisando de voluntários, nós vamos ter coragem de sair de casa para falar, nós queremos ser voluntários para servir nessa hora? É hora de nós sermos igreja. É hora de nós mostrarmos a graça do Senhor. E aí, o que o Senhor falou com Moisés? Falou, Moisés, pega o sangue do cordeiro e coloca nos umbrais das suas portas. E agora, Moisés, come o cordeiro todo. Você não pode comer só uma parte de Jesus. O evangelho tem que ser ele completo. Chegou a hora onde, meu irmão, você que escolhe, essa parte do evangelho eu não gosto. Isso é muito duro, isso é muito difícil. Isso é muito difícil de engolir. Eu quero dizer uma coisa, o cordeiro precisa ser comido. O Jesus precisa ser comido. Está na hora de nós comermos, está na hora de nós provarmos Jesus e comermos ele de uma forma como nós nunca experimentamos e começarmos a dizer, é o sangue do cordeiro. Chegou a hora onde... Eu fico empolgado, né? A gente fica empolgado, né, Lília? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico empolgado com Jesus. Somos irmãos mesmo. Eu fico empolgado com Jesus. A Bíblia diz assim em Apocalipse, e eles o venceram. Eu sei que esse momento a gente quer ser escatológico e profético. Eu quero ser, eu fico fervendo. Mas a própria escatologia diz, a maneira de vencer é pelo sangue do cordeiro e o seu testemunho. É o sangue do cordeiro. É o sangue do cordeiro. Em Apocalipse capítulo 19 diz assim, que a essência da profecia é o testemunho de Jesus. Então, se nós queremos ser profetas nessa hora, nós precisamos trazer o espírito da profecia, que é o verbo encarnado, que é Jesus, é o próprio Cristo, é o Yeshua, é o Hamashia, é ele, é o Senhor, é o Cristo ressurreto dentre os mortos, é ele que esmagou a cabeça da serpente, é ele que desceu ao inferno. É ele que desceu ao inferno e tomou as chaves da morte. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. É Jesus, o Cristo, o Messias. Não são nossas ideias, não são nossa música, não é nossas estratégias. É o
Cristo ressurreto. É a hora de voltar a confiar na obra da cruz. É hora de dizer, Senhor, nós estamos debaixo, by the blood of the Lamb. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Essa é a palavra do Senhor para essa hora. Sangue do Cordeiro, Senhor. Yes. E o Senhor disse para Moisés, passa a noite toda fechado dentro de casa. Eu pensei assim, será que Moisés não deve ter falado, não, Senhor, isso é prisão. Eu quero sair correndo lá para fora. O Senhor falou, não, filho. Essa noite é diferente. Essa noite eu quero que você fique quieto dentro de casa. E feche as portas. E clama pelo sangue. Clama pelo sangue. Meus irmãos, eu não vou continuar sobre isso, mas é apenas nessa direção que o Senhor tem falado. O Senhor colocou no meu coração para você que está na sua casa. Eu não sei como que a sua igreja funciona, mas toma ceia com a sua esposa e com seus filhos em casa. Compra o cálice, toma ceia e celebra Jesus dentro da sua casa. Pega a sua Bíblia e leia sobre Jesus. Explica para os seus filhos e para a sua filhinha, que você nunca teve tempo de falar. Fala para ela, olha filha, nós não precisamos ter medo. Porque se até mesmo a nossa casa terrestre se desfazer, nós temos uma casa eterna nos céus, um edifício. Então we don't have to be afraid. A gente não precisa ter medo. E nós precisamos ser uma torre onde a nossa nação precisa olhar para nós e dizer, olha, eles estão aí para nos servir. Eles não, porque eu acho que uma atitude errada hoje é você sair, ó, o juiz de Deus, tá vendo? Pecadores, vocês merecem. Essa não é a palavra do Senhor para nós nessa hora. Essa é a hora de nós sermos cheios de compaixão e de graça e de misericórdia. Nívia, escuta o que eu estou te dizendo. O Espírito Santo vai fazer algo maravilhoso na terra. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ele está fazendo algo sobrenatural. As intercessões, não só dessa nossa geração, mas de outras gerações que vieram antes de nós, estão queimando diante do Senhor. E o cálice do Senhor está sendo derramado sobre a terra. E o Espírito Santo está fazendo algo nas nações. E aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, vão ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Então, meu querido, meu conselho para você, traz o Cordeiro para sua casa. E que faça dessa quarentena a noite de Moisés, com seus filhos ao redor. E começa a celebrar o Cordeiro. Começa a cantar ao Cordeiro. E eu quero te dizer uma coisa tão certa como eu estou falando com você. A palavra de Deus diz assim que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E amanhã vai chegar. E Deus vai se mostrar misericordioso de novo para com as nossas nações, para com as nossas cidades. Há uma graça de Deus vindo muito forte. Há um amor de Deus vindo muito forte. Então, algumas coisas que estão... Tem tanta coisa, mas essa é uma das coisas que estão queimando no meu coração, Lília. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o mesmo, ele tem falado uma mesma coisa. É o momento agora de nós buscarmos Jesus como Cordeiro, o Cordeiro como Jesus o Cordeiro, e nos arrependemos. É o momento de nós voltarmos para o Senhor, nos quebrantarmos, buscarmos a Tua Palavra, buscarmos a presença de Jesus. A presença de Jesus, a santidade de Jesus nos constrange. Consertarmos os altares caídos das nossas casas. É verdade. Primeiro, nosso relacionamento de intimidade com Deus, com Ele, com o Senhor. E nosso momento de intimidade, nosso altar de intimidade com os nossos filhos, nosso marido, nossos filhos. Levantar um altar entre pais e filhos, filhos e pais. E nós precisamos voltar a ser a igreja de Atos, né? Aquela igreja da compaixão, se importar com os vizinhos, se importar, de ligar, você está bem, você quer uma oração, né? Se importar com pessoas. A igreja não é templo construído por mãos de homens, a igreja somos nós, e nós ligarmos, nós orarmos, nós suprimos as necessidades dos outros. Eu acredito que nós vamos sair deste tempo, Judson, muito mais maduros,
dentro do entendimento do que verdadeiramente é sermos igreja do Senhor. Amém. E nós vamos sair com outra atitude, com uma atitude de uma igreja que sabe o que foi chamada para fazer. Exatamente. A minha definição é de que, desculpa, eu creio que no final desses próximos 10 anos nós vamos ter corpo. Sim. A igreja vai se tornar corpo. Yes. Né? E eu penso, assim, há umas semanas atrás eu estava pensando uma coisa muito linda. Você lembra quando houve uma crise muito forte em Israel? Quando a fome era tão terrível que as pessoas, o rei estava passando e uma mulher gritou, falou: ontem eu comi o meu filho, hoje a mulher não quer me dar o filho dela para me comer. A desespero, onde eles destruíam, né? Comiam a própria família, destruíam a própria casa. E aí a Bíblia diz que o profeta profetizou dizendo: amanhã o mercado financeiro vai estar diferente, Deus vai mudar tudo, as coisas vão ser assim, assim, assim. Alguém disse: impossível. E aí a Bíblia diz que haviam alguns leprosos do lado de fora. O leproso na Bíblia, naquela época, ele não tinha valor nenhum. Ele tinha que ficar longe de todo mundo. E eles eram rejeitados. E a Bíblia diz assim que aqueles leprosos olharam um para o outro e disseram: sabe de uma coisa? Nós vamos morrer mesmo, a gente não tem valor. Vamos lá no terreno dos inimigos e vamos ver o que está acontecendo. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá estava tudo vazio. Eles começaram a comer e comer e comer e comer e começaram a juntar coisas. Eles fizeram 2 viagens, daí a pouco eles olharam um para o outro e falaram: sabe de uma coisa? Essa noite é uma noite de boas novas. Uau. Nós não podemos guardar só para nós. Uau. Eles voltaram e encontraram para o rei e voltaram. O Senhor falou comigo: esse é um tempo onde eu vou usar os leprosos. Aqueles que não têm, que aparentemente a gente não coloca microfone na mão deles. Mas eles têm coragem de se arriscar. Eles têm coragem de se expor. E o Senhor vai usar. Então é hora da gente evidenciar a nossa humanidade. Dizer: sabe de uma coisa, a gente não merece, mas é graça, 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 graça. Quando você traz o cordeiro para dentro de casa, você está declarando: não é minha força, é graça, graça, graça. E eu sei, Nívia, que você carrega uma graça profética muito forte. E você queima com esse profético. E muitos de vocês que nos ouvem são muito proféticos. Mas nesses dias o Espírito Santo tem me pedido: eu preciso que vocês, profetas, deem lugar para o manto pastoral, porque a minha casa precisa ser pastoreada nesses dias. Eu sei que vocês carregam esse fogo, esse zelo, mas eu preciso cuidar dos pequeninos. Eu preciso que vocês liberem os pastores, que vocês encorajem o manto pastoral no meio da minha casa, porque eu quero... Oh, meu Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! A compaixão, Jesus, o amor. Oh, Senhor, as ovelhas. Há um coração paterno sendo liberado nessa hora. Yes. Jesus quer pastorear a sua igreja. Yes. E Ele quer usar homens para fazer isso. E há uma graça pastoral. Eu sei que o nosso ímpeto profético é metralhadora, mas o Senhor está dizendo: por favor, nesse momento, pastoreia a minha igreja. Eles vão se sentir órfãos, eles vão se sentir inseguros, eles vão se sentir com medo, eles vão se sentir solitários. Pega o telefone, liga para eles. Sim. Eu falei brincando com um amigo meu: agora você vai ter que descobrir onde seu mesmo mora. Vai ter que ir lá visitar. Brincadeira, né? Mas nós vamos ter que nos importar uns com os outros. Então, eu quero dizer para vocês, profetas, Deus é tão como eu respeito o ministério profético, como eu sou grato pelos profetas, mas eu quero pedir que o ministério profético comece a encontrar os pastorzinhos que estão por aí, como Davi, e comece a ungí-los e liberá-los, né? Para curar a nação. Nós vamos curar as nações encontrando os pastorzinhos que estão espalhados aí, pastores de pequenas ovelhas, de pequenos grupos. Deus. Sabe, foi esse gigante que está na nossa frente, que está afrontando Israel. Eles falaram: o que você está fazendo aqui, Davi? Deixou aquelas poucas ovelhas. Mas nessa hora nós precisamos daqueles homens que cuidam de poucas ovelhas com zelo. Porque Deus vai entregar gigantes nas suas mãos.
Deus vai entregar. Então eu quero encorajar você que é pastor, que tem um chamado pastoral. Houve uma época no Brasil e no mundo que todo mundo queria ser profeta, mas eu quero profetizar que vai haver um desejo para pastorear a igreja, para cuidar da igreja. Pastores para discipular. Pequenas ovelhas, pequenos grupos. Eu amo pequeninos, eu amo os pequeninos. E você vai amar os pequeninos. Então, eu não sou contra os profetas, mas só estou pedindo, profetas, por favor, unjam os pastorzinhos que têm coragem de matar os gigantes que estão nos afrontando. Unjam os pastorzinhos que nós muitas vezes não damos oportunidade para eles nas nossas conferências. Mas eles visitam as ovelhas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ó, como eu sou grato por esses homens e por essas mulheres. Pedro, então, tu me amas, Pedro. Então vá, apacenta as minhas ovelhas. Então, Lília, exatamente isso. Eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade de estar com vocês. Eu queria orar com vocês antes de eu sair, né? Sim. Mas, tremendo. Como Jesus ama a noiva. Que tremendo. E olha, Judson, que coisa mais linda, né? Todos sabem que o meu ministério é primário, é o profético, mas eu sou uma pastora. E é interessante que quando eu fui chamada para ser ungida pastora, eu fui chorando. Eu acho que eu fui a única que não queria essa unção. Não quero ser ungida pastora, porque eu não me sinto. Mas eles me ungiram. E eu falei, Senhor, por quê? E o Senhor aqui nas nações está me ensinando por quê. Filha, eu quero ensinar aos profetas serem pastores, os pastores serem profetas. Exatamente. Eu quero ensinar os evangelistas a serem mais proféticos e discernirem o tempo como a tribo de Issacar. Eu quero que os 5 ministérios se misturem entre eles. E aqui no campo missionário, nós sabemos, nós somos missionários, a gente tem que ser tudo. Claro que eu já era pastora no Brasil, já cuidava do CTM, jovens da igreja, mas aqui o Senhor tem me falado, filha, eu quero que todos os profetas tenham um coração pastoral. É verdade. Eu quero sabe de uma coisa? Todos os pastores tenham uma visão profética desse tempo, senão eles vão ficar completamente perdidos. Eu quero que você se une e ande junto. Meu marido me ensina tanto, Júlio, tanto. Ontem nós começamos a live. Ele começou conosco. Nós ficamos sabendo de um casal tão querido, jovens da nossa igreja, que está passando muito mal com todos os sintomas do coronavírus. E ele levantou daqui, né, diante da live e foi fazer uma compra para eles, enfrentar a fila. Chegou 1h da manhã. Sabe, esse coração pastoral, peraí, né, eu estou diante de uma multidão aqui, mas tem 2 ovelhinhas chorando ali. Né? Glória a Deus, exatamente. Nesse momento de nós sairmos das grandes plataformas, nada contra os nossos cultos, viu, gente? Nada contra mesmo, mas é um momento de nós olharmos um para o outro. E às vezes tem uma ovelha e tem um amigo, alguém da sua família que está do seu lado clamando por ajuda e você está aí ocupado com os muitos ministérios, as muitas as funções que nós temos ministeriais. O Senhor quer que a gente volte a ser igreja de verdade. Eu só quero terminar. Eu estava com aqui, ó. Estava com Êxodo 12 aberto, porque eu queria ler para o pessoal sobre essa passagem que Deus falou com Moisés. Eu vou ler só um pouquinho, porque eu quero que vocês leiam Êxodo 12 hoje, para vocês entenderem tudo isso que Judson falou. Mas eu quero terminar com uma questão. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio do mês, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa. Quer dizer, divida, Jesus, divida o cordeiro com aquele que não tem. Olha Amém. só, almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. O guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E aqui fala, né, de todo o processo. E depois, gente, olha assim, olha que tremendo. O Senhor anuncia, mas logo depois o povo é liberto.
né? E aí vem a primeira Páscoa. Eles festejam a primeira Páscoa. Então tem algo muito profético. Quando eu estava lendo esse texto todo que o Judson falou aí, né, que Deus pediu para matar o cordeiro, comer toda a carne do cordeiro, o sangue do cordeiro colocar nos umbrais, e hoje a gente tem falado muito sobre essa palavra de colocarmos o sangue do cordeiro nos nossos umbrais, quer dizer, clamarmos pela cobertura do Senhor Jesus para que essa praga não chegue até a nossa casa. E depois desse grande livramento, né, o espírito da morte, o anjo da morte ter passado por toda Israel e ter tido muitas mortes, mas essas casas que estavam cobertas pelo sangue do cordeiro foram guardados todos ali. Eles festejaram a primeira Páscoa. E eu falei, espera aí, nós estamos vivendo um tempo o qual o Senhor tem usado os governantes para nós nos retirarmos e ficarmos, né, dias dentro de casa sem sair, como o Senhor deu ordem. Não saiam de casa nesta noite, porque o anjo da morte está sobre Israel. E me veio muito temor sobre essa ordem: não saiam de casa, fiquem em casa. Saiam somente para ir no supermercado, comprar comida, se necessário for. Não encontre, obedeça, porque aqui é o Senhor pedindo para Moisés: fale para o povo me obedecer, fique em casa. Então eu falei com o Judson, tem algo muito profético nesse tempo agora. Nós estamos sendo convidados, obrigados, né, a ficarmos dentro de casa pelos governos. Precisamos do sangue do cordeiro, vamos nos alimentar do cordeiro, e a Páscoa está chegando. Aleluia. A Páscoa está chegando, é agora. O que isso tem a ver, Júlio? O que você entende sobre a Páscoa? E nós estamos vivendo agora um tempo bem próximo da Páscoa. A Páscoa, em hebraico, significa Paser, e significa passagem, gente. A Páscoa significa passagem, né? E os judeus festejavam a Páscoa exatamente para comemorar esse grande dia do livramento do Senhor ali em Israel. E hoje nós comemoramos a Páscoa como o dia da ressurreição de Jesus, lembrando a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa significa passagem. E nós estamos próximos do quê, gente? Então é um tempo tão profético, Judson. O que você entende? O que você entende aí em relação a essa questão de nós estarmos próximos da Páscoa? Eu acho que vai ter algo muito tremendo. Eu acho que é um tempo fenomenal. Alguma coisa está acontecendo muito forte. É como se os céus estivessem descendo, né? E algumas coisas estão muito claras e intensas. E eu também prestei atenção nisso, falei com alguns irmãos, nós estamos a algumas semanas da Páscoa. Então, meu conselho é nos prepararmos, porque é a morte e ressurreição de Cristo, é a obra da cruz, é o testemunho de Jesus. Então, essa passagem, nós estamos passando, nós vamos passar de ser igreja nominal para ser igreja corpo. Nós vamos passar de ser... Interessante que depois daquela noite, Israel... tem coisas maravilhosas escondidas ali, né? Mas depois daquela noite, Israel saiu da onde ela estava. Ela não era mais escrava. Está acabando. É um tempo novo. É um ciclo novo, é uma passagem nova, é algo maravilhoso. Na manhã vai nascer coisas maravilhosas e coisas sobrenaturais o Senhor vai colocar nas nossas mãos. E até em várias áreas o Senhor vai colocar na mão da igreja. Eu acho que aos poucos a gente vai compartilhar essas coisas que vão acontecer. Mas eu acho que o meu conselho é esse que você deu, Nívia. Irmãos, não faça nada que Jesus não te mandar fazer. Yes. Não se levanta contra a regra que o seu governante te deu, a não ser que esteja contra algo que Deus te mandou fazer. Yes. Né? Então, ou seja, se está específico nas escrituras, algo que aí você sim faça. Mas eu quero dizer uma coisa, guarde esse tempo. Fala, Senhor, o que o Senhor está querendo fazer com a gente nesses dias? Daqui até a Páscoa, Senhor, o que vai acontecer? O poder da ressurreição, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição. E é o que nós estamos guerreando nesses dias. Nós vamos nos agarrar, não no poder da morte, não no poder da enfermidade, mas no poder da vida. O mesmo Espírito que ressuscitou
Jesus dentre os mortos é o mesmo que está aqui em nós e opera em nós. O mesmo Espírito que desceu ao inferno e ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está sobre nós. É o mesmo Espírito que nos orienta, é o mesmo Espírito de Joel, capítulo 2, que nos últimos dias será derramado sobre toda a carne. É o mesmo Espírito. Então, essa Páscoa, na minha opinião, não é nenhuma palavra profética, é muito pontual e muito específica. Eu acho que nós devíamos aproveitar essa oportunidade. E não sei, né? Eu tenho muito medo de criar padrão, né? Você tem que fazer isso, mas busca Deus, você na sua igreja, conversa com os seus líderes e fala, falta tantos dias, vamos dedicar esses próximos dias, fazer algum jejum, alguma coisa, né? Ou alguma dedicação. Sim, os judeus comiam pão sem cevada, né? Sem fermento, exatamente, e cordeiro. Exatamente. Nós podemos, Deus, que tipo de jejum o Senhor quer que a gente faça até a Páscoa? Tirar a carne, comer só pão, asno e cordeiro, ou tirar a carne, tirar isso aí. Lá, né? Isso que você falou, deixa eu te falar antes que eu esqueço, né? Vou ficar velho, a gente esquece. Mas quando eu estava lendo o Êxodo capítulo 12, era para comer o cordeiro e para tirar durante todo aquele tempo, toda aquela semana, todos aqueles dias, o fermento de dentro de casa. O que o Senhor falou no meu coração, Judson, diz para os meus filhos, para tirar o fermento dos fariseus do coração deles. Não é hora de maldizer o nosso irmão. Não é hora de falar mal do ministério dos outros. Não é hora de fermentar outras pessoas. Faz um jejum de falar mal do governo nesses próximos dias. Sabe, alguns conseguem jejuar de carne, Lília, mas não conseguem jejuar de falar mal dos seus governantes, ou de falar mal dos seus pastores, ou de maldizer a sua família, o seu esposo, a sua esposa. Que tal fazer um jejum de cortar o fermento de maldizer, né? E começarmos a abençoar em vez de amaldiçoar. É uma coisa... E é tão sério isso, Judson, porque a igreja atrai muita maldição para si mesma por causa das palavras que saem da sua boca. Exatamente. Então, assim, eu sou muito grato à igreja. Vem com teu sangue sobre os nossos lábios, coração, mente, lábio. É verdade. Deus, renew. O pastor Lúcio Ross escreveu uma palavra em cima de Apocalipse, não estou lembrando a parte 22, que ele acredita que é um tempo de renew, de reiniciar, de reset. Reset. Precisa uma reforma, vamos dizer assim, da igreja. Precisa mudar alguns hábitos horríveis, como esse que você falou, de maledicência, fofoca entre os irmãos, divisão, ministros, pastores se levantando contra outros. Então, é um momento da santificação, purificação, né? É verdade, é verdade. A gente não entende muito bem, mas tem pessoas que se preparam para a Páscoa. E nós deveríamos nos preparar melhor também. E quem sabe agora, né, Judson, nessa Páscoa, nós venhamos levantar os nossos amigos, comunidades, fazemos um jejum juntos, já estamos num jejum de 40 dias, mas fazemos um jejum juntos, coletivo aí, com a nossa família e outros irmãos. E comemorarmos a Páscoa juntos, vamos dizer, não vamos poder estar juntos como família dentro dos templos, mas podemos comemorar a Páscoa com uma grande ceia online. O que você acha, Júlio? A gente fazer maravilhoso, maravilhoso. Eu, você, Nini, Ricardo, quem topar, a gente não vai nem caber na tela, mas a gente faz um live só e a gente comemora a Páscoa juntos como igreja. E assim a gente ensina a questão de nós sermos mais tementes a Deus em relação a lembrar do Cordeiro, a lembrar da sua ressurreição e deixar Ele nos limpar. É tempo de limpeza, de purificação da igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cris Tristão, amiga, ela apareceu aí, Júlio? Cris, saudade da Cris. Saudade, amiga, muita saudade. Deus abençoe. Um beijo para vocês, todos amigos, discípulos do Brasil, discípulos de outras nações. Olha aí, Portugal, Bélgica, que eu vi, né? Lagoinha, as outras igrejas aqui, nossos discípulos aqui de UK, Lagoinha Swindon, e tantos amigos que nos acompanharam aí.
Galera, nós vamos abrir só 5 minutinhos, para 2 minutos, para vocês fazerem algumas perguntas, tá? E o Judson responder, ou eu responder dentro daquilo que a gente falou, que eu acho que é muito interessante também, dentro dessas lives, não só nós, né, liberarmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração biblicamente, mas também vocês tirarem as dúvidas de vocês, não é? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode falar, tá bom? Alguém escreveu aí, é tempo de arrependimento. Amém. Glória a Deus. Se tem alguma pergunta, escreve.